Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Cérebro Mudou. E hoje a gente está aqui com a Mônica Kerr. A Mônica é fonoaudióloga, criadora da rede Afasia Brasil. Ela também é neuropsicóloga, inclusive a gente se conheceu quando eu ganhei aulas, numa especialização de neuropsicologia. E aí eu fui assistir algumas aulas e ela estava fazendo a especialização, já tem bastante tempo. Mônica, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Fer. Obrigada, Gi. Obrigada, Meu Cérebro Mudou. A gente já fez uns vídeos aqui com a Mônica sobre afasia. Quem quiser assistir, a gente vai colocar aqui o link. Tá muito legal. A gente fez 3 vídeos explicando de afasia. E hoje a gente vai falar sobre parafasia, tá? Algumas pessoas pediram vídeo e a Mônica vai falar sobre o assunto. Mônica, começa falando o que é parafasia, quais os tipos, para as pessoas entenderem. Tá bem. Eu acho que eu achei interessante, né, quando a Fer me pediu esse tema, porque como a gente falou de afasia, a gente falou de algumas manifestações no uso da linguagem oral, escrita, né, na leitura de pessoas com afasia, e uma das manifestações clássicas são as parafasias. Uhum. Então, não acontece apenas nas pessoas que têm afasia, mas frequentemente nas pessoas com afasia, né? A afasia é uma alteração de linguagem decorrente de uma lesão neurológica adquirida. Então, você tem uma lesão no cérebro e que causa uma dificuldade no uso da linguagem, muitas vezes escrita também. E a parafasia é frequente. Então, a parafasia é uma manifestação que acontece no uso da linguagem, é um erro no nível da palavra. Então, parafasia é quando a gente distorce ou comete algum tipo de troca quando a gente vai dizer uma palavra oralmente, tá? Então, se eu vou dizer copo e falo caneca, eu estou cometendo uma parafasia. Se eu falo taneca, parafasia. Se eu falo chaneca, ou taleca, ou tapaia, então qualquer erro ao tentar dizer uma palavra, eu estou cometendo uma parafasia. Se esse erro acontece na escrita, então se eu vou escrever uma palavra e eu cometo um erro neste momento, eu estou cometendo uma paragrafia. E se a troca acontece na leitura, eu estou lendo caneca e leio caneta, por exemplo, ou taneta, eu estou cometendo uma paralexia. Tá. Então, parafasia, paragrafia, paralexia. E a pessoa pode ter só um deles? Ou normalmente ela tem, se ela tem na leitura, ela vai ter na fala, ou se ela vai ter na escrita, ela vai ter na fala também? Pode ter, pode ter. Se ela, não é porque ela tem oralmente que a hora que ela for escrever ou que ela vai ler, ela vai cometer a mesma troca ou alguma troca sequer. Tá. É frequente que exista. Tá. Então, por exemplo, se você trocou caneta por lápis na fala e não se deu conta, é possível que você, a hora que vai escrever, escreva lápis também. Tá. Mônica, a gente estava conversando aqui, eu estava te contando que uma vez eu estava falando com meu marido, eu falei para ele, lembra quando as pessoas desciam o carro na bengala? Aí na mesma hora eu falei, não é bengala, como que é mesmo o nome? Que é banguela. Então eu às vezes cometo isso, mas eu estava falando para a Mônica, tudo bem, eu tive a lesão, comigo acontece mais vezes, mas qualquer outra pessoa pode fazer isso, né? Não precisa ter lesão. Sim, sim. A gente comete erros, né? Quando a gente está falando eu cometo muitos erros, que são lapsos de linguagem. Não necessariamente uma parafasia. É uma troca, é um erro. Quando a gente está mais estressado, a gente erra mais. Quando a gente está com mais sono, mais distraído, não é? A gente troca as palavras. Eu troco salsicha por linguiça, doce de leite por leite condensado, né? Sim. Nesse sentido, seriam parafasias semânticas, porque estão dentro do mesmo campo semântico, né? Se eu vou falar linguiça e falo salsicha, eu estou errando uma palavra que está dentro do mesmo campo semântico. Sim. Né? Então, isso acontece muito.
Nesse caso, esse seu erro, esse seu lapso, né, aconteceu. Se a gente fosse classificar como se fosse uma parafasia, a gente falaria que foi uma parafasia formal, porque ela trocou. Ela queria dizer banguela e ela disse bengala. São palavras muito parecidas. Então, ela trocou as palavras justamente por terem uma forma parecida. Então, parafasia formal. E quais são os tipos da parafasia? A parafasia mais básica, digamos, é uma parafasia que chama parafasia fonética, que ela acontece por um erro articulatório, por uma distorção articulatória. Então, ela acontece, por exemplo, se eu for falar sapo e falar chapo, né? E distorcer o som. Eu não troco o som, eu não troco a palavra, eu distorço a palavra por um erro articulatório, é uma parafasia fonética. E daí existe a parafasia fonêmica, que o erro é no fonema. Então, se você vai dizer cavalo e fala tavalo, você trocou um fonema. Se você fala cavalo e fala vacalo, você fez uma troca de fonema também. Entendi. Então, isso é uma parafasia fonêmica. É uma omissão, uma adição, uma substituição, uma inversão de um fonema numa palavra. Isso é mais comum em AVC, em TCE também acontece, em qualquer lesão encefálica adquirida, tipo no cérebro, qualquer lesão cerebral? Sim, qualquer lesão cerebral pode levar este paciente a ter uma parafasia. Acontece também em quadros de Alzheimer, pode acontecer, em casos de afasia progressiva primária. Sim, tirando as progressivas, tá vendo como eu esqueci a palavra? Tipo... Quero falar assim, tirando as que evoluem pro ruim, progressiva. Ou degenerativas. Degenerativas. Era isso que você queria falar? Isso que aconteceu aqui, não sei se vocês vão cortar ou não, foi uma anomia. Você queria dizer uma palavra, isso não é uma parafasia, mas muitas vezes mostra também essa dificuldade na busca da palavra. Eu tenho muito. Então isso foi uma anomia. Você queria dizer uma palavra e a palavra não veio. Né? E daí o que você fez? Para substituir a palavra, você explicou o que essa palavra queria dizer. Sim. Então a sua solução foi elaborar uma paráfrase, que é explicar uma palavra através de uma frase. Então, você falou assim, é quando a doença vai piorando. Quando você explica a palavra, você faz uma paráfrase. Também a gente analisa os tipos de como o paciente usa esse recurso de paráfrase. E daí, o seu recurso foi também encontrar uma palavra semelhante, sinônima. Né? O que a gente estava conversando aqui, é muito difícil, às vezes, encontrar a palavra exatamente o sinônimo, porque como eu tenho essa dificuldade de buscar a palavra, então eu muitas vezes vou conversar e eu converso rápido, eu vou buscar a palavra e eu não encontro, mas lá no meu cérebro eu começo a procurar sinônimos durante a fala, e aí acaba às vezes ficando uma fala longa, né, com frases longas, porque eu tenho que explicar o que eu quero dizer. E muitas vezes eu saio com a sensação assim, não foi isso que eu queria dizer, não foi isso que eu estava querendo dizer, foi mais ou menos, mas eu não consegui explicar exatamente. E aí eu vou embora pensando, será que a pessoa entendeu realmente o que eu queria dizer ou se ficou meio estranho o que eu falei? Então isso é uma coisa constante do que acontece comigo. Antes era pior, veio melhorando ao longo do tempo, mas isso, desde que eu sofri acidente, isso acontece. Da mesma forma, com a Gisele, que grava aqui com a gente, ela fala que aconteceu isso. Nos primeiros 6 meses, isso acontecia muito, com muita frequência. E com o tempo foi diminuindo a frequência. Então, às vezes a pessoa, logo após um AVC, logo após um trauma de crânio, logo após uma lesão no cérebro, fica muito recorrente essas questões. E aí... Tá vendo? Eu falei essas questões, mas eu não queria falar essas questões. Fica muito decorrente esses erros. E aí, com o tempo,
a pessoa pode ir melhorando, né, Mônica? Sim. Não necessariamente, às vezes, com terapia, pode ir melhorando espontaneamente. Isso. E uma outra pergunta que eu queria fazer é, pode ser que melhore muito, assim, uma pessoa que ficou bastante, né, que ficou com bastante dificuldade, ela pode melhorar muito a ponto de ser uma coisa mais imperceptível, como acontece no meu caso? Sim. Pode acontecer, uma pessoa que tem muita dificuldade de se expressar, de usar as palavras, que comete muitos erros, ela pode ficar muito bem a ponto de ficar imperceptível a sua dificuldade. Dificilmente essa pessoa que teve muita dificuldade no início, para ela vai ser fácil. O que eu vejo muito nos meus pacientes é os meus pacientes falarem: você não sabe como é difícil me expressar. As pessoas dizem que eu me expresso muito bem, que elas nem percebem, mas demanda muita energia minha. Eu fico muito cansada e não fico satisfeita com a minha fala. E daí a gente volta para a sua fala, Fê. Porque você disse o seguinte: eu vou buscar a palavra e eu não encontro essa palavra, mas também não encontro outra que substitua exatamente o que eu quero dizer. Por quê? Porque não existem sinônimos perfeitos. Então, só existe essa palavra que significa exatamente isso que eu quero dizer. Isso. E daí, quando você vai buscar outra palavra, imagine só, você está se expressando. E daí você está no meio de um discurso, de uma fala, e você precisa encontrar uma palavra que substitua essa palavra. Você precisa dar uma pausa no seu discurso, buscar outros recursos cognitivos para buscar uma palavra, a palavra mais parecida com ela. Sim. E daí você vai e busca, se você conseguir, e se expressa através dessa palavra, e daí você pensa: não era exatamente isso que eu queria dizer. Isso. Porque a palavra não era perfeita, porque não era ela que você queria, né? E daí você disse também o seguinte: eu acabo falando mais, fazendo uma frase maior do que a frase que eu queria. Sim. Por que isso acontece? Porque você está tentando explicar o que você quer dizer. Então você está dando uma volta para ser capaz de explicar para o outro aquilo que vai na sua cabeça. Sim. Né? Sim. Isso mantendo uma linha de raciocínio e mantendo a atenção, tentando prender a atenção do outro. Isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E aí, como eu acho que eu faço isso até bem, eu acho que é difícil. As pessoas sempre falam: ah, Fernanda, mas você fala muito bem, quando eu vou reclamar, né? Mas eu não acho que eu falo muito bem, até porque é muita energia que eu gasto para fazer isso e eu não me sinto satisfeita, porque não era aquilo que eu queria falar. Eu estou sempre usando recurso. E aí eu sempre fico: não, mas não me expressei bem, não me expressei bem. Então, como eu uso bem esses recursos, é difícil a pessoa acreditar, né? Você usa esses recursos cognitivos, linguísticos, para dar conta de se expressar, mas não fica satisfeita, Isso, né? isso. Por exemplo, se você vai falar assim: nossa, Fê, como você tá... E a palavra bonita não vem, e você fala: nossa, Fê, como você tá bela, né? A pessoa fala, pode até falar: ai, que chique, como ela usou bem, falou, se expressou bem, mas você vai falar: não era bela que eu queria falar. E daí, se nem bela vier, você vai falar assim: nossa, Fê, como você tá, assim, com uma boa aparência, seu cabelo, sabe? Você tá muito bem. E daí... a outra pessoa vai ficar lisonjeada da mesma forma, mas você vai falar: caramba, não consegui falar a palavra e não me expressei do jeito que eu queria. Não vai ficar satisfeita. Isso mesmo que acontece. E daí tem outras parafasias. Tem, por exemplo, a parafasia morfêmica, que ela é uma dificuldade no uso de morfemas gramaticais. Por exemplo, se eu for dizer menina e dizer meninos... Se eu quiser dizer copo e falar copos, ou quiser dizer copos e falar copo, ou uma paciente fez uma coisa muito curiosa essa semana, que ela queria dizer que o casamento da filha dela foi muito bonito. E ela falou: casação, não é casação. O casateiro, não é casateiro. Daí ela falou: aquilo é casa, quando ela casa, casamento. Então ela estava buscando o morfema gramatical
que se associa à palavra casar e que gera a palavra casamento. E ela estava fazendo essa troca, sim, né? Então sim. foi muito interessante. Outra parafasia muito frequente é a parafasia semântica, como eu disse, né? Que troca dentro da mesma classe semântica de palavras. Então, se eu vou falar gato e falo cachorro, se eu vou falar pai e falo mãe, se eu vou falar cadeira e falo sofá. E também a parafasia formal, como eu disse, né? Que troca palavras que têm a forma muito parecida, como martelo e marmelo. Bengala e banguela. E tem a parafasia verbal também, que é quando você troca uma palavra por outra que não tem relação semântica e nem tem a forma parecida. Por exemplo, se eu for falar caneca e falar calça, né? Se eu for falar sofá e falar telhado. A pessoa muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela tem noção que ela está falando errado? Muitas vezes sim, mas às vezes não. Tá. Então, às vezes, tem também um prejuízo na entrada dessa informação, né? Entendi. No processamento dessa informação quando ela entra. Ou quando ela entra auditivamente, ou quando ela entra graficamente, né? Tá. E a pessoa pode não ser capaz de perceber o próprio erro. Entendi. Então, quando a pessoa não é capaz de perceber, a gente trabalha muito essa percepção, porque através do feedback dela, ela vai poder desenvolver mais recursos para dar conta dessa dificuldade. Porque se ela não sabe que está errando, ela não vai ter como usar recursos. Eu disse que pessoas com grandes dificuldades de se expressar, podem ficar muito bem. Tá. Né? Mas claro que isso vai depender do tipo de lesão, da extensão da lesão, de quanto tempo ela demorou para fazer uma reabilitação, quanto tempo, como ela evoluiu espontaneamente, né? Quanto tempo faz que ela teve a lesão, então da idade dela, do tipo de desempenho, do empenho dela, né? Do desejo de fazer terapia. São tantas variáveis, né, Mônica, pra gente falar que é assim, funciona assim. E isso dá muita agonia. Eu lembro que no começo, todos os profissionais nunca dão certeza de nada. E a gente quer buscar certeza, né? Eu vou ficar assim, não, mas eu vou voltar a melhorar igual era antes, né? E igual era antes é muito difícil, em vários aspectos. Em vários né? aspectos. É muito difícil. Uma lesão no cérebro é uma lesão no cérebro, né? Ali tirou coisas, conexões, e ali isso faz falta, né? Você pode usar outros caminhos, mas aquela parte ali muitas vezes morreu, né? Então, é diferente. E quando a gente fala de comunicação, acho que a gente precisa lembrar que comunicação não é só isso aqui que a gente está fazendo, né? Existem formas de comunicação, por exemplo, a comunicação alternativa aumentativa, né? Que eu trabalho super pouco com isso, infelizmente, tem profissionais incríveis que trabalham com esse tipo de comunicação alternativa, né? Que consegue se expressar por outros meios, Sim. Né? Através de recursos computadorizados, através de imagens. Muitas pessoas me perguntam dicas para os familiares para saber como lidar com essas questões, né, do ente querido que está com esses problemas. Você pode dar algumas dicas para a gente? Claro. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai se comunicar com alguém que está com dificuldade, né, não só apresentando parafasias, mas uma dificuldade de se expressar, é dar tempo para a pessoa. Então, dá tempo, porque quando a gente demonstra que está com pressa ou que está ansioso, a pessoa fica mais ansiosa e daí fala muitas vezes pior diante da ansiedade. Tá. Né? Então, dá tempo para a pessoa falar e para tentar fazer o próprio caminho dela. Porque uma coisa que meus pacientes se queixam muito a pessoa preenche o tempo todo o que eu vou falar, e aí fica mais difícil ainda eu encontrar a palavra que eu desejava, porque daí a palavra que ela falou fica na minha cabeça e eu não consigo usar outros recursos para me expressar melhor. Então, a gente tentar dar tempo para a pessoa. E daí, às vezes, as pessoas me perguntam, tá, mas Mônica, eu não completo o que ela diz? Daí depende, né? A gente precisa entender
ela está muito ansiosa com a ausência dessa palavra ou por não conseguir se expressar, você é capaz de ajudá-la? Porque daí sim, você preenche o que ela quis dizer, né? Contanto que não interrompa. Se isso mantém um diálogo, se isso é uma parceria na comunicação e não você tentando substituí-lo, né? Porque no fim o paciente pode se desanimar em se comunicar, né? E ao se comunicar, ele está treinando estratégias. Sim. Então, quanto mais ele falar, quanto mais a gente proporcionar para ele momentos de comunicação, mais ele vai treinar. Então, é terapêutico. Sim, né? sim. E daí, olhar olho no olho, né? Demonstrar calma, demonstrar que tudo bem, rir do erro, né? A gente erra, a gente comete lapsos. Exatamente. Então, tentar deixar a situação mais leve. Sim. E daí, por exemplo, ele não conseguiu falar copo. E ele tá aqui falando. Né? E pede sua ajuda, ou você percebe que é o momento de ajudar, né? Você pode falar, por exemplo, para que serve isso? Dele, para beber. Serve para beber. E ele pode falar, como é isso? Do que é feito isso? E no fim você está dando estratégias para ele, para depois ele falar, não consegue falar copo, mas ele lembra, é aquilo que serve para beber. E ele usa uma estratégia que você, de alguma forma, trabalhou com ele numa comunicação, né? Eu acho que também coisas básicas, né? Não adianta a gente gritar que o problema não é sensorial, ele tá escutando, ele não tá conseguindo se expressar, né? A gente controlar a nossa ansiedade também, né? Igual a gente estava falando, porque a gente também, o outro fica ansioso às vezes para a pessoa falar, ou porque sabe que a pessoa às vezes está sofrendo ali para falar, a gente quer completar, mas tem momentos e momentos, né? A gente tem que ter uma sensibilidade às vezes para tentar saber se é o momento de falar a palavra que ele está buscando ou se dá para esperar e fazer ele buscar os recursos, né? Isso. E também, às vezes, a gente precisa saber parar, né? Porque se aquilo está causando um sofrimento, a gente, talvez esse sofrimento, essa ansiedade esteja atrapalhando e talvez você precise falar, escuta, vamos conversar disso daqui a pouco? Vamos voltar nesse assunto daqui a pouco? Ou você pode falar, fazer perguntas fechadas, né? Você tá falando sobre a sua família? Sim ou não? Sim. Por exemplo, sim. Né? Vamos supor. Você tá falando sobre as suas filhas? É a Joana? Né? Então, tentar fechar um pouquinho o campo. Não é fácil, é super difícil fazer isso. Mas tentar fechar um pouquinho o campo para a gente conseguir ajudá-lo, né, a se expressar melhor. A afasia, ela, como que eu diria? A afasia, ela é um prejuízo de comunicação e a comunicação se dá através da troca com o outro. Portanto, estamos todos afásicos quando a gente vai fazer essa troca com alguém que tem uma dificuldade de se expressar, né? Porque daí a dificuldade aparece na comunicação. Então, nós também temos dificuldade de se comunicar, de ajudar, né? Verdade. E de se expressar da melhor forma com essa pessoa e de ajudá-la a se expressar melhor, né? Sim. Porque a comunicação tem um objetivo único, que é expressar e ser compreendido. Então, é uma troca, né? Além das parafrasias, né? Além da anomia que eu falo também, da paráfrase que eu falei também, tem outros erros, outras manifestações que podem surgir. Por exemplo, neologismos é quando a gente quando a gente troca por uma palavra que não existe. Por exemplo, eu tinha um paciente que falava tapaia. Então, a palavra dele era tapaia. Tapaia é uma palavra que não existe, né? Então, é um neologismo. Que muitas vezes acontece porque você comete tantas parafrasias fonêmicas, troca tantos sons, que gera uma palavra que não existe. Às vezes, esses neologismos são estereotipados. Então, esse meu paciente tinha um neologismo estereotipado, que é uma palavra que persevera involuntariamente. Então, ele falava assim, tapaia,
Tapaya, tapaya, tapaya. E ele só conseguia falar essa palavra de forma perseverativa, né? De forma involuntária, uma estereotipia. Tá. Mas essa perseveração pode não acontecer só numa não palavra, num neologismo. Você pode querer dizer assim, por exemplo, você pega um copo para mim? Copo não. Copo não. Copo não. Então, Entendi. uma resposta perseverativa. E depois, daqui a pouco você consegue, fala, por exemplo, copo não. Um prato. Normalmente, dá para saber se essas pessoas têm noção que querem falar outra coisa, tipo da tapaya. Ele sabe que ele tá falando só uma palavra e que ele não tá conseguindo se expressar de jeito nenhum. Ele tem essa consciência? Pode ter, pode não ter. De novo, sempre a gente nunca... Entendi. Cérebro é essa... Entendi, não dá para saber. Tá. A gente precisa investigar. É importante que ele tenha consciência do seu erro, mas ele pode não ter consciência. Você pode ter que trabalhar essa consciência do erro para estabelecer estratégias, né? Mônica, então, muito obrigada pelas explicações. A gente gostou muito. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo gostou muito. Essas perguntas são perguntas frequentes para mim. E eu também tenho essas dúvidas, como lidar. E acho que a Mônica explicou de uma maneira bem fácil. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode perguntar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder. A Mônica também sempre está aberta para responder e eu vou trazer ela de novo aqui, porque ela sempre explica muito bem para vocês. E ela é uma excelente profissional e é um presente para a gente tê-la aqui. Obrigada mais uma vez. Oh, meu amor, obrigada. Obrigada, Gil, obrigada, Feira. É uma honra esse convite. De verdade. Eu sei, é um projeto que eu admiro muito e que eu vou estar sempre disponível e a gente dá um jeitinho. Eu espero realmente ter conseguido ser clara, porque é difícil, né? Mas eu acho que você sempre é muito clara. Que bom. Que bom. Sim, eu adoro as explicações dela, porque ela realmente consegue fazer a gente se entender, né? Que bom. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, porque muitas pessoas esquecem de curtir. Se puder comentar, vai ser muito bom pra gente. A gente adora saber o que vocês acharam. E não esquece de compartilhar, porque assim vocês ajudam a gente a divulgar o vídeo, divulgar o canal e isso poder ajudar mais um número de pessoas maior. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Bengala. Bengala. Falei na banguela, né? E com o tempo... Não era isso que eu ia falar, gente. Eu ia falar outra coisa. Quando você estava falando, me veio na cabeça o que eu ia perguntar. E agora eu esqueci. Nunca mais eu deixo de colocar. Eu falo porque eu tenho dificuldade, tá? De entender a forma aqui. Eu não consigo entender. O negócio caiu aqui e aí eu me desconcentrei. Agora não lembro mais nada que eu ia falar. Não, você falou tudo. Vamos lá. Depois, vou dar um exemplo. Eu vou falar sobre isso.